Maravilha, maravilha. Eu sou o Caldeira e seja bem-vindo ao Neuroverso. E eu fiz aqui, gravei uma live para você nesse feriado, para você aí continuar crescendo, desenvolvendo uma plenitude de vida. E hoje eu quero conversar com você sobre antifragilidade. Você que quer ser antifrágil, você que quer ser literalmente duro na queda, esse conteúdo e essa live é para você. Mas antes, deixe seu joinha aí, me ajude a crescer esse canal. A gente já está aí com 500 e poucos inscritos. Eu estou crescendo esse canal todo dia aí, entregando conteúdo de qualidade para você, fazendo com que você cresça cada vez mais. E esse é o propósito aqui de eu estar aqui no YouTube, é ajudar você a crescer e desenvolver uma vida mais plena, uma vida feliz, a vida que Deus tem para você. Vamos aumentar um pouquinho o nosso volume aqui para ficar ainda melhor para você. E eu tenho certeza que vai ficar ainda um pouquinho mais audível. Bom, eu falo muito aí nas minhas redes sociais sobre antifragilidade, eu falo muito sobre a necessidade da gente desenvolver um caráter antifrágil, mas eu vim aqui para explicar um pouquinho esse conceito de antifragilidade, o quanto é importante nós entendermos o conceito de antifragilidade para você que quer desenvolver aí novas aptidões para você crescer na sua vida. O conceito de antifragilidade, ele consiste em você literalmente tirar proveito de absolutamente tudo. Não só das coisas boas. Você percebe que a grande maioria das pessoas tiram proveito das coisas boas que acontecem na sua vida. E das coisas ruins, deixa pra lá, né, Caldeira, porque eu não quero me envolver com isso. A grande maioria das pessoas tem uma dificuldade de lidar com o caos e com essa volatilidade da vida. E o conceito de antifragilidade, ele vem literalmente na contramão de tudo isso. É você observar todo esse caos, pegar toda essa volatilidade do cotidiano e transformar em oportunidade. O conceito de antifragilidade, as pessoas que desenvolvem esse conceito na sua vida, elas literalmente veem oportunidade em tudo que é canto. Quando a gente começa a desenvolver esse caráter de antifragilidade, esse caráter emocional antifrágil, nós começamos a perceber que a gente começa a entender e perceber oportunidades que quem é frágil ou quem é resistente não percebe. Opa, peraí, Caldeira, me explica um pouquinho sobre esse negócio de frágil ou resistente. Bom, muitas pessoas, aliás, a grande maioria das pessoas, elas desenvolvem um perfil frágil, ou seja, pessoas que quando são atacadas emocionalmente, elas literalmente são destruídas. Aquelas pessoas que, logo depois do episódio emocional que degradou a sua psique, se literalmente se afoga em um mar de depressão. Pessoas que são, por exemplo, uma esposa que foi traída pelo marido, que não conseguiu ressignificar esse episódio, entre depressão, começa a emagrecer, começa a sofrer demasia, daqui a um pouco está indo aí fazer um tratamento com antidepressivos. Esse é um exemplo de perfil frágil. Frágil é toda aquela pessoa que não consegue lidar bem com as suas emoções, não consegue lidar bem com os episódios traumáticos, não consegue lidar bem quando é agredida emocionalmente. Caldeira, me fala um pouquinho sobre o perfil resistente. O perfil resistente, ele até segura a onda quando ele é agredido emocionalmente. Eu estou conjecturando, esse perfil não se quebra tão fácil emocionalmente, ou seja, ele não fica, digamos assim, depressivo por qualquer coisa. Esse perfil é um perfil mais resistente. Ele aguenta as porradas emocionais. Por exemplo, ele discutiu com alguém, ele não vai para casa, fica chorando 2, 3 horas porque discutiu com alguém. Não, é muito mais resistente. E o perfil resistente, para você saber, ele tem a tendência de reacionar de forma um pouco mais áspera quando ele é atacado. O perfil resistente, ele pensa assim, ó, cara, se você bater nas minhas emoções, eu vou bater na tua também. Você entende a diferença? Na grande maioria das vezes, o perfil frágil, quando ele é agredido, ele foge. Ele foge, ele se esconde, ele tem medo, ele gera ansiedades, ele gera depressões. O perfil mais resistente, não. O perfil, quando ele é agredido, ele parte para cima mesmo. Ele fala o que tem que falar, ele procura, pelo menos, colocar o agressor no seu lugar, ou pelo menos ele tem a coragem de se defender. Um perfil, quando ele é muito frágil, nem se defender, não se defende. Literalmente, aquelas pessoas que são chamadas, muitas vezes, até de capacho. Todo mundo pisa em cima. E o perfil resistente, não. O perfil resistente, ele aguenta a porrada e se ele tiver que ir para cima, ele vai também. Mas o perfil antifrágil, ele ganha de todos esses. O perfil antifrágil, ele está tomando a porrada, ele não está preocupado em bater de volta. Ele está preocupado com o benefício que ele vai tirar daquela porrada que ele está tomando. Como ele vai usar aquela porrada para crescer.
É mais ou menos um lutador, quando ele vai lá lutar a sua luta e depois ele começa a analisar a filmagem, aonde ele estava errando. Esse lutador está desenvolvendo o perfil antifrágil, ou seja, ele está se preparando para ser mais resistente e mais antifrágil para a próxima luta. Então agora ele não fica ali se condoendo com ele mesmo pelas porradas que ele tomou. Ele fica pensando, cara, eu tomei essa porrada por isso, por isso, por isso. Eu não esquivei direito. Eu não consegui desenvolver a minha desenvoltura. Eu tenho que treinar mais. Ele usa todo aquele caos, toda aquela volatilidade que aconteceu naquele episódio para literalmente crescer. Você está entendendo como funciona o perfil psicológico antifrágil? O antifrágil, ele busca benefício em absolutamente tudo. Ele aproveita o bem dos episódios positivos, aproveita também o bem dos episódios negativos. Como assim, Caldeira? Dentro do caos não tem nada de bom. Tem sim, tem sim. Imagine comigo um marinheiro que está viajando, e ele começa a ver que as rajadas de vento começam a ficar cada vez mais fortes. Ele pode pensar de duas maneiras. Cara, esse vai ser o meu fim. O negócio é eu ficar por aqui, esperar essa tempestade chegar e a morte chegar para a onda vir engolir meu barco. Ou ele pode dizer assim, cara, eu tenho que aproveitar esse vento para mudar a direção da minha vela para o meu barquinho ir longe dessa tempestade. Você consegue entender que é um modelo de reenquadramento emocional, um modelo de reenquadramento visual, como você enxerga as coisas. Quando você começa a desenvolver um caráter antifrágil, você começa a desenvolver também oportunidades e possibilidades totalmente diferentes. Você começa a ver a sua vida de forma diferente. Você começa a observar qual que é o benefício que eu vou ter em tudo isso. Qual que é o benefício que eu vou ter em conseguir ver de forma diferente a situação. Cara, se você está passando por brigas dentro de casa, você tem que parar, eu tenho que desenvolver um caráter antifrágil. Por quê? Porque agora você vai ver que mesmo dentro dessas brigas, tem uma maneira de você ativar uma solução. Será que você não pode ser o agente da solução? Mas você não vai. Mas se você não desenvolver um caráter antifrágil, você não vai desenvolver solução nenhuma, absolutamente nenhuma. Um caráter resistente agride de volta, o caráter frágil se esconde, o caráter antifrágil arruma uma solução e começa a ter benefícios. Ou seja, qual que é o benefício da antifragilidade dentro desse episódio, por exemplo, briga de casal? Pensa bem comigo, se o marido ou a esposa conseguir desenvolver um caráter antifrágil, eles vão trazer benefícios para o seu casamento. Todo mundo vai viver melhor. Todo mundo vai ter uma plenitude de vida. Você consegue entender? As características de quem desenvolve um perfil psicológico antifrágil são características sempre elevadas. A pessoa que desenvolve a antifragilidade, ela sempre vai estar um passo na frente. Ela sempre vai estar um passo na frente em relação às oportunidades. Ou seja, ela vai olhar o caos e vai dizer, cara, dentro desse caos tem uma oportunidade. A vencer. A antifragilidade, ela me ajudou, por quê? Porque no momento que eu fui me tornando mais antifrágil, eu comecei a vencer o julgamento de terceiros. O julgamento alheio já não me dói mais. O julgamento alheio já não me faz parar mais na minha jornada. O julgamento alheio não me faz blindar no meio do caminho. O julgamento alheio, para mim, era como se fosse literalmente um muro que me impedia de passar. Por quê? Porque eu até existia em mim uma resistência. Mas a fragilidade emocional fazia com que eu abandonasse. Por quê? Porque eu tinha medo do julgamento alheio. O julgamento alheio, literalmente, ele blinda e ele para pessoas que têm um perfil frágil. E na grande maioria das pessoas que têm um perfil resistente, acabam também sendo um platô, acabam também sendo um barramento. Por que, Caldeira, você está dizendo isso? Sim, porque o resistente não resiste o tempo todo. O antifrágil se torna muito mais resistente. Por quê? Porque agora ele não deixa ser golpeado, ele desvia. Ele desvia. A solução para o antifrágil não é aguentar a porrada. A solução para o antifrágil é usar a força da porrada em seu favor. Olha a diferença. Existe uma luta quase que milenar chamada Krav Maga ou Hapkido, que usa a força do seu oponente contra ele mesmo. Um exemplo de antifragilidade. Todos os lutadores dessa modalidade marcial, eles aprendem a ser antifrágeis. Você consegue entender? E nós precisamos tirar benefício disso. Nós precisamos desenvolver a capacidade de compreender, cara, se existe caos, existe oportunidade. E se existe oportunidade, eu quero estar dentro. Você entende? Isso vai mudar o jogo aí na sua casa, vai mudar o jogo na sua empresa. Quantas vezes você tem aí na sua empresa pessoas que tu diz que te perseguem, ou pessoas que
literalmente te persegue. Será que você não consegue inverter essa frequência? Será que talvez você vive fugindo dessa pessoa? Você resiste a essa pessoa? Só que chega um tempo que você percebe que isso aí já começa a te trazer dano, já começa a afetar a sua saúde, você começa a ficar depressivo, você começa a ficar mal-humorado, porque você até é resistente, mas você está fugindo para não ter um embate. Agora, será que se você parar, pegar um caderno, escreve um plano, monta um plano de ação, como que eu vou ganhar essa pessoa? Como que eu vou fazer de toda essa situação, como que eu vou transformar toda essa situação em um benefício para mim? Como que eu vou desenvolver um caráter antifrágil a respeito dessa pessoa, dessa situação, desse chefe que me persegue? Como que eu vou usar a antifragilidade para ganhar, por exemplo, num episódio que acontece lá dentro da minha igreja, ou num episódio que acontece dentro da minha empresa, ou num episódio que acontece dentro da minha casa? Como que eu vou ativar a antifragilidade para mim conseguir ganhar isso? Não tem como você ativar a antifragilidade se você não perceber que dentro do caos tem oportunidade. O primeiro passo, você precisa perceber que dentro desse episódio caótico existe uma oportunidade. No momento que você entender, você vai abrir então as suas janelas para que você consiga ver um outro universo. O universo das possibilidades que existem dentro da volatilidade do teu cotidiano e dentro do caos que se apresenta para você todo dia. Existe um mundo de oportunidade ali dentro. Mas se você insistir em ignorar essa oportunidade, você nunca vai se tornar antifrágil. Você sempre vai ter ou um perfil frágil ou então um perfil resistente. Mas lembre-se, mesmo o perfil resistente, ele quebra. Se você pegar uma marreta e você ficar batendo na pedra, por mais dura que ela seja, vai chegar um momento que ela vai quebrar. O perfil antifrágil, além de não deixar ser golpeado por essa marreta, ele ainda arruma uma maneira de tirar algum tipo de benefício. Você entende? É a mesma coisa se alguém tivesse prestes de acertar a sua mão com uma marretada e você diga assim, então pode bater. E no momento exato você tira a sua mão e você literalmente coloca uma estaca e faz com que aquela pessoa bata em cima da estaca, a estaca que você precisa para fixar a sua fundação. É mais ou menos assim. Eu espero que esse conteúdo possa ter ajudado você e que você entendeu qual que é aí o princípio da antifragilidade e que você possa tirar benefício das coisas ruins que acontecem na tua vida e que literalmente você consiga desenvolver um caráter psicológico antifrágil. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha aí, me ajude a crescer esse canal, já tem uns 500 e poucos inscritos e eu tenho certeza que nós vamos alcançar milhares e milhares de pessoas, porque esse é o meu propósito e é por isso que eu estou aqui, para ajudar você a ter uma vida mais plena, uma vida mais abençoada, e eu sei que é isso que Deus quer para você. Que Deus abençoe você, a sua casa e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.